Olá, bem-vindo ao podcast São Sebastião, Vozes da História. E neste episódio eu converso com a museóloga Fernanda Palumbo e com o historiador Luiz Cláudio Ribeiro sobre a festa de São Benedito e as congadas. E eu vou começar aqui a conversa. Bom, antes de mais nada, bem-vindos ao podcast. Muito obrigada por vocês terem aceitado mais uma vez o meu convite para estarem aqui, né, para conversar sobre a história da cidade. Prazer enorme. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, boa tarde, Dani. Olha, falar da festa de São Benedito é muito gostoso, porque é uma festa que está no coração da gente, uma festa muito antiga aqui em São Sebastião. Então, São Sebastião tem uma tradição de festa de São Benedito lá no bairro de São Francisco, no dia 6 de janeiro, que é uma festa tradicional daquele território, mas que desde o ano passado a gente começou a fazer no centro da cidade, porque a data oficial de São Benedito para a igreja é 5 de outubro. E como está se comemorando os 500 anos do nascimento de São Benedito desde o ano passado, a gente quis então fazer uma comemoração especial para dar uma força também para a Congada ter mais incentivo para se apresentar, né? Porque não pode correr o risco da Congada ser um grupo de apresentação, como se fosse um teatro, um grupo de dança, porque se a Congada, nada contra a Congada se tornar um grupo de teatro de dança, mas Uhum. o que originou a Congada foi a devoção ao São Benedito, né? E também a maneira como os escravizados conseguiram, né, se manifestar culturalmente, né, fazendo É. esse folguedo. Então vai ser no centro da cidade, agora 4 de outubro, né, à noite, vai ser muito Vai ser um bacana. espetáculo maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, eu estou muito feliz porque eu estava comentando com vocês, né? Porque hoje eu só estou aqui só para fazer essa, como é que fala assim? Esse bate-bola, né? Porque eu estou com duas pessoas que entendem muito do assunto. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai ser fantástico. Você já começou a falar e vai continuar falando, porque nós vamos começar aqui a entrevista pelas mulheres, pela Fernanda, né, Luísa? Apesar, assim, do Luiz ser também, assim, genial, mas vamos dar essa chance aqui para a Fê, vamos continuar com ela. Você já contou um pouquinho aqui, Fê, mas eu queria que você entrasse com mais, assim, detalhes, falando como foi que surgiu a Congada e qual é a relação dela com a festa de São Benedito. Vamos começar, assim, pelo começo. É engraçado, né, você falar das mulheres, né, porque as congadas há pouco tempo começaram a aceitar mulheres, né? A congada de São Sebastião é uma congada muito masculina, sempre foi, porque ela é uma representação de uma guerra e agora que está se aceitando que as mulheres tenham fala, porque já teve outras vezes que mulheres dançaram, mas que ela tenham embaixadas e falem tudo bem. Agora que vai ser uma novidade aí para essa festa de 4 de outubro. Então, veja bem, a Congada, a gente tem o primeiro registro dela em São Sebastião como baile de congos em 1793, que é um documento, uma correspondência da Câmara de São Sebastião, comunicando ao governador da província do estado de São Paulo que os congos se apresentaram em homenagem ao nascimento da princesa da Beira, que, se não me engano, era irmã do Dom João VI. Mas veja bem, não se fala nada de São Benedito nesse momento, né? Embora já existissem algumas comemorações, né, a São Benedito, mas São Benedito é um santo que demorou para ser canonizado, embora ele já fosse considerado santo pelos populares, a Igreja Católica demorou, né, para Uhum. canonizar São Benedito. Isso aconteceu no século XIX, se eu não me engano. Então, em 1793, o presidente da Câmara fala: os congos se apresentaram, dançaram e fizeram suas entremesses, que é uma espécie de um teatro, de uma fala, entre a igreja matriz e a casa de câmara e cadeia. Então, é muito bacana, porque é exatamente onde
a Congada vai se apresentar agora dia 4 no mesmo local Sim, sim, desse verdade. documento de Nossa, que 1793. coisa maravilhosa, Então, né? isso é muito especial, né? Demais, demais. Muito legal. Depois acho que a gente fala mais da história da Congada Tá bom, brasileira e tal. combinado. E agora, Luiz? Muito obrigada, viu, Luiz, por você estar aqui novamente, né? Você já que Eu que esteve aqui agradeço. falando, foi sobre a festa de São Pedro, São né? Pedro. E agora estamos aqui falando sobre São Benedito. Pois é. Mas agora tem aí uma coisa ainda mais especial, porque você faz parte da Congada, né? E eu gostaria de saber um pouco como foi que você passou a integrar a Congada, qual é a sua história, qual é o seu papel dentro, né, das embaixadas. Vamos lá. Primeiro agradeço o convite mais uma vez, Dani. Agradeço aqui a minha querida amiga Fernanda por estar junto. Então vamos lá, né? A minha participação começa no início da década de 90, quando a Congada foi reestruturada, né? Voltou depois de algumas décadas de adormecimento. Eu entro na Congada como fidalgo, quarto fidalgo. Depois a gente vai falando um pouco sobre esses papéis, né? Dentro do baile de Congos. Eu entro como quarto fidalgo, tinha uma embaixada a falar, e eu tinha uma vergonha enorme, né? E eu me tremia inteiro, fizeram eu falar, e além disso ainda tinha que dançar, né? Mas, vamos lá, fiz. E fiquei durante muitos anos como quarto fidalgo, né? E depois de um certo tempo, eu saio de quarto fidalgo e hoje eu sou o secretário, né? Quem é o secretário na dança? O secretário, ele é o fiel escudeiro do rei, né? Aquele que vai desempenhar todas as ordens do rei. É o que vai encabeçar o exército junto com o príncipe, é o que vai realmente defender a figura do rei com toda a sua força, com toda a sua vida. E esse é o meu papel. Então hoje eu falo bastante, talvez acho que o personagem que mais fala na Congada sou eu, para começar lá num quarto fidalgo, que mal falava uma embaixada, hoje eu falo mais do que todo mundo, porque eu faço toda essa conexão entre o lado dos fidalgos com o pessoal do Congo que sobe, né, para guerrear com os fidalgos do rei. E até o ponto de prender o embaixador. Sou eu que prendo o embaixador, levo ele aos pés do rei para que eles falem, o embaixador chore, né? Aí o rei é de coração mole, solta ele, mas o secretário solta o embaixador bem contra a vontade dele. Então é uma postura assim bem forte, né? Bem incisiva ali, de realmente não acreditar na conversão do embaixador. E como foi que você ingressou na Congada? Você já tinha assim familiares? Alguém te convidou? Como foi que você chegou? O meu tio já participava da Congada desde a sua infância. O Adilson, né? Ele é embaixador atualmente. E quando a Congada se reestrutura, eu fui convidado por ele para participar. Eu e mais alguns primos, os filhos dele, inclusive. E aí todos foram saindo, só ficou eu. E eu permaneci, com isso eu levo meu irmão também para a Congada, que hoje já não está mais, e hoje eu levo meu filho, né? Então, através daquele convite, lá no início da década de 90, eu entro no grupo e me encanto com o grupo, né? Naquela época ainda, um adolescente descobrindo os caminhos, né, que a vida ia te oferecer, e eu fui me encantando por essas questões da tradição, até mesmo sentindo, né, essa força, né, que vem do bairro de São Francisco, que emana ali. Só quem realmente ama a cultura sabe o quanto que cada rua daquela, que cada pedaço de praia, né, que cada construção fala, né, com toda a tradição que ali já, por todos os ancestrais, toda a tradição e cultura que por ali já passou. E eu sempre tive essa conexão, né? E ainda sem saber se eu ia me enveredar pelos caminhos da história, qual era, né, a minha futura profissão, e a Congada foi ajudando que essas portas se abrissem. Depois fui para a escola de samba e fui várias outras áreas ali dentro, mas sempre dentro do bairro de São Francisco. Então, meu tio foi o que portou o convite, e
estou aqui até hoje honrando esse convite. E o seu tio ainda tá na Congada O também. tio hoje é um embaixador, tá lá, um firme e grande forte. embaixador aí, tá vendo? Aí vocês estão em lados Opostos. opostos. Né? E aí eu que prendo ele, eu falo, caramba, aí você me levou pra Congada e é eu que te prendo, né? Já pensou? Depois é eu que te solto. Fernanda, você estava falando sobre a Congada ser uma Congada de embaixadas. Eu gostaria que você explicasse um pouco, para quem nunca assistiu a Congada, o que representa, né, essa Congada de embaixada. Ele também o Luiz estava falando sobre vários personagens, vários sobre, né, pessoas que estão ali interpretando vários. O que significa você ser um fidalgo? Enfim, um embaixador, como que funciona o que as pessoas que nunca assistiram vão estar lá para elas poderem entender um pouquinho essa dinâmica? Sim, a Congada, ela pode ser Congada de embaixada, que é o caso da Congada aqui do bairro, é o caso da Congada da Ilha Bela, como pode ser Congada de cortejo. Vou falar um pouquinho da Congada de cortejo, porque muitas pessoas conhecem mais a Congada de cortejo, que é como as Congadas mineiras, né, que tem a coroação de um rei, de uma rainha do Congo, com uma festa, tem muito batuque, tem aqueles guizos nas pernas, é muito bonito. Né? Inclusive tem uma ou duas congadas mineiras que tem marimba também, que aliás estava parada, estão resgatando as marimbas agora, que é um instrumento banto, né? Então, assim, essas congadas daqui, elas têm um teatro, que é o quê? Um embaixador de Luanda desafia o rei do Congo para tomar a coroa do rei do Congo. O rei do Congo é o rei todo-poderoso. Ele é inspirado num dos reis, Afonso, lá do Congo, que se converteu ao catolicismo para fazer diplomacia com os portugueses, quando os portugueses chegam, né, lá na África para fazer comércio, né, escravocrata. Então foi um rei grande, poderoso, se não me engano, o irmão ou pai da rainha Ginga, e ele é o rei do Congo, é o grande rei, ele é muito respeitado, ele tem os seus fidalgos e o seu secretário, que aqui está, e esse grupo, que é um número menor, então é desafiado, é invadido pelo embaixador, que são os infiéis, eles não são cristãos. Olha esse enredo, hein? Esses infiéis que estão vestidos de vermelho, que é uma coisa muito do folclore, né? Os cristãos estão de azul, os infiéis vêm de vermelho, que são os congos de baixo ou os mouros. Eles vêm para atacar o rei do Congo. Então, a embaixada, o que é? São os diálogos, né? Cada fidalgo vai chegar para o rei e falar como ele vai defender esse reinado e tudo mais, e tudo em honra a São Benedito, que é o santo que vai abençoar aquela situação toda para que o rei do Congo consiga continuar como rei e permanecer um reino cristão. Então, embora tenha esse enredo que foi usado na catequese, obviamente, né, lá no século XVI, XVII, a cultura africana que chega com essas pessoas, né, com esses escravizados da senzala, nesse caso aqui, da senzala do convento franciscano e de outros lugares, eles trazem o quê? As músicas, né, os batuques e a marimba, que não foi trazida, né, foi feita por um músico que veio sem carregar uma marimba, mas ele refez aqui tá mostrando ali, né, Olha, a imagem, né? Fotos. Então essa marimba, a marimba banto, que ainda existe, né, na África, vários tipos, essa é um tipo bem simplificado, mas ela tem muito valor, porque ela foi feita por uma pessoa de memória, né, por uma pessoa escravizada que trouxe, um músico, né, um luthier que trouxe na memória isso aí, e isso ficou aqui no bairro de São Francisco. Teve um grande marimbeiro que foi seu Casimiro, quem ainda toca marimba hoje na Congada é um sobrinho neto dele, o Jacir, né? E essas famílias do bairro de São Francisco, né, que ainda mantêm essa tradição, eles têm que ser muito valorizados, porque pensa, você colocar uma roupa, né, se fantasiar, dançar na rua, não é todo mundo, sabe, que se dispõe a isso, a ir nos ensaios, a trabalhar as músicas e tudo mais. Então, e permanecer numa tradição de mais de 200 anos,
Pois É muito importante. Eles mesmos falam, né? Congada adormece, mas não morre jamais, porque ela tem muitos altos e baixos. Mas mesmo assim, a gente está com o rei lá, seu Josué Fortunato, que realmente ele faz o papel dele com muita pompa e circunstância, né, Luiz? É um grande rei, Exatamente. 87 anos, né? Tá mais de 30 como rei. Né? Tem o nosso mestre, que é o seu Tiago Fortunato, que é o guia dos Congos, que ensina as danças, os passos, e o Adilson, que é um grande embaixador, né? Então, a embaixada é isso, representa essa luta. E eles têm falas no texto que sobreviveu na tradição oral. Veja bem, nesses 200 anos, que ainda tem alguns termos, né, que a gente não sabe bem o que é. Depois o Luiz pode falar melhor. E tem uma hora, por exemplo, que o rei fala para o embaixador: fala o português declarado, não essa sua língua estragada. Isso é uma coisa da África, eles trouxeram desse conflito dos portugueses com os africanos lá na África. Eles citam a Massangano, né, que foi uma fortaleza que teve uma grande guerra muito cruenta na África. Eles citam assim do nada, né? De onde vocês são? De Massangano, meus senhores. Sobreviveram em Massangano e foram escravizados, né? E vieram para o Brasil, mas isso não está declarado na Congada, mas são referências, né, que existem dessa cultura africana na Congada do bairro, na Congada da ilha. Então, eu vejo assim, a Congada de São Sebastião, ela é um pouco criticada, eu vejo às vezes, porque ela teve um embranquecimento. Isso é Mas ele não você é um falar. embranquecimento cultural, né? Porque os elementos africanos estão lá. O que aconteceu é que, na segunda metade do século XIX, muitos africanos de São Sebastião foram vendidos para o café do Vale do Paraíba. Então, há um embranquecimento da população. E o caiçara daqui, diferente de Ubatuba, né, de outros lugares, tem um embranquecimento e uma diminuição da população. Então, esses caiçaras que hoje tocam, né, a congada, tanto na ilha quanto aqui, tem um perfil diferente dos congadeiros mineiros, que são comunidades de quilombos, né? Então, eu vejo com muito valor assim, a manutenção dessas congadas, porque apesar de todas essas modificações no modo de vida que São Sebastião, né? Vamos lembrar, né? Sofre uma mudança cultural e econômica gigantesca, porque se a congada, depois dos escravizados, era feita por pescadores, pelos maridos das paneleiras lá no bairro, né? Hoje, né, quem que é pescador? Quantos pescadores tem no bairro de São Francisco que ainda estão nessa atividade? A economia daqui mudou muito, né? Mesmo os nossos mestres maiores, né? Um é aposentado da Petrobras, um aposentado do Porto. Então, sabe, a disponibilidade de fazer as festas também no dia certo, tudo isso, a gente tem que ir adaptando. Luiz, você tinha comentado comigo a respeito do sincretismo religioso. Como a Fernanda já adiantou, né? A congada foi, no passado, ela foi usada na questão da catequização desses escravizados. Mas você trouxe aqui, antes da gente iniciar essa entrevista, uma visão tão diferente disso. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. Como que o que te encantou na congada com relação a esse sincretismo? Então, tudo que a Fê acabou de falar, né, dessa utilização para catequese, essa mistura, né, que é muito legal, né, você vê os elementos mesmo da cultura africana misturando também com os elementos católicos, né, é fruto, claro, da chegada dos negros no Brasil, né, dos escravizados, futuros escravizados, e a partir do momento que ele está aqui, ele é batizado, recebe um nome em português, é ferrado, né, marcado as costas, e ele vai para uma fazenda. A partir dali, certamente vão ter africanos de vários reinos, todos misturados, falando línguas diferentes, gestos diferentes, né, mas de tudo tinha uma coisa em comum, o sofrimento. O sofrimento que era empunhado a eles. E nos raros momentos de uma
reflexão, né, feita por eles dentro das senzalas, eram os momentos das danças, das comemorações que eles faziam em torno de uma fogueira. E é óbvio que o proprietário deles, né, o dono da fazenda, não permitia manifestações do culto africano, né, politeísta, dentro de sua fazenda. E dentro desse processo de catequético, católico, eram ensinados, obviamente, todos os preceitos católicos, dos rituais litúrgicos, e eram ensinados também, óbvio, a devoção de determinados santos que aquela própria família tinha, né? E que o brasileiro tem de uma forma muito bacana, né? Que é o que a gente chama de catolicismo popular. É o católico devocional, né? Aquele que tem a devoção ao santo, que não vai à missa, não frequenta a igreja, mas ele é devoto de um determinado santo. Isso é uma coisa que a gente herda da colonização. E em virtude dessa questão, os escravizados, eles vão colocando nas imagens católicas, dos santos católicos, eles vão colocando, eles vão fazendo uma menção, assim que eu posso chamar, né? Às suas entidades, aos seus orixás. Né? Só que ele não pode falar mais Oxóssi, Yansan, né? Não pode mais. Ele vai utilizar a imagem do santo. E aqui no nosso meio, por exemplo, a gente tem a congada de São Benedito. São Benedito representa Oxóssi. São Sebastião também representa Oxóssi. Em outros lugares, São Francisco de Assis também representa Oxóssi. Né? E outras manifestações. Nossa Senhora vai representar Iemanjá, Yansan, depende do olhar. Né? Por isso eram cultuados. Então, em volta de uma comemoração daquela, eles coroavam alguém dentro da senzala. E essa coroa era do rei, que fazia menção ao reino africano. Que aí é o que a gente trata bastante e leva até o nome, né? Que seria o rei de Congo. E esse rei era respeitado dentro daquela senzala, ele era reverenciado pelas pessoas, não só na dança, ele era uma pessoa respeitada. Assim a gente também, nós que já estamos na congada como raiz, desde o retorno dela em 94, 93, eu, por exemplo, chamo o seu Josué, eu não chamo ele de Josué, eu chamo ele de rei. E eu cumprimento como ele seja, como ele é o meu rei. Independente de eu estar com a roupa da congada ou não. Aonde eu encontro é rei. Né? E ele vai carregar esse título de rei até o dia que ele partir desse mundo. Mesmo que amanhã ele decida sair da congada. Ele vai continuar rei. Né? Então, esse sincretismo, né, essa questão, essa mudança de paradigma religioso, né, para o português, que era dono daquele negro, que era dono daquele grupo que estava ali na senzala, para ele a catequese está 100%, porque eles estão louvando ao santo, cantando, já aprenderam palavras em português, estavam cantando músicas em português, louvando os santos. Perfeito. Mas dentro do coração daquele que estava cantando, daquele que estava carregando a imagem, daquele que estava dançando, ele estava pedindo e rezando pelas suas entidades. Né? Ele colocava em cima daquele santo. E pro português, como eu disse, né, ele não ia saber. Então você está ali cantando, né, rezando, louvando e está tudo certo, mas que está dentro de mim mesmo é aquilo que eu gostaria de estar fazendo lá no meu aldeamento, no meu determinado reino, né, que eu fui pedido. Isso a gente vê em todo o Brasil. Não só nas congadas, como nas cavalhadas, em várias outras movimentações folclóricas, culturais que nós temos conectadas de origem, né, de origem africana, vai ter sempre essa colocação dos santos da Igreja Católica. Então, a congada, ela representa um símbolo de resistência. Sim, né? Sim, não tenha dúvida. E assim, por muitos é vista até com certo preconceito, porque em alguns lugares ainda, a congada, ela tem essa duplo caminho. Quando é o dia do santo, muitas vezes, em alguns lugares, aqui em São Sebastião não mais, mas eu também nem sei na história se teve isso conectado aqui, mas Ilhabela eu sei que teve, e ainda tem alguns, acho que ainda tem, e em alguns outros estados brasileiros que têm seus ternos de Congo, a comemoração sai do terreiro, começa lá. Os tambores são batidos lá.
O São Benedito tá lá, mas só que lá ele está como a entidade deles lá dos orixás. Entendi. E aí ele sai dali, ele vem pra rua, eles entram na igreja, por isso a briga lá na décadas de 70, 60, da igreja fechar as portas para os congos, né? Porque eles não eram católicos e tem um problema muito sério, e é uma das coisas que faz a congada do bairro de São Francisco desaparecer, né? Adormecer durante muito tempo. Essa briga, entre aspas, aí, né? Uma briga com a igreja, porque não aceitava que eles entravam armados, por causa das espadas, com o chapéu, mas na verdade, tanto a espada como o chapéu era uma mera desculpa para você dizer, não, é um movimento ateu, pagão, né? Que está querendo entrar aqui na igreja e cantar para São Benedito, né? E aí, por muito tempo, fica meio que essa indisposição aí, mas depois aos poucos começam um certo entendimento, né, que existe lugar para todos e a liberdade religiosa ela nos traz essa questão, né, muito bem colocada e a congada volta mesmo assim ainda com algumas ressalvas, né, volta a frequentar a igreja, mesmo com a porta fechada, mas a gente volta a frequentar a igreja, né? Faz parte do processo. Mas é isso, né? O sincretismo é esse. Eu acho que é formidável para mim é o que me encantou muito na congada, que me fez amar mais ainda o movimento, a dança e estar nela e, se possível, levar quantas pessoas eu puder para ela. Entendi. Nossa, que incrível que você falou. Muito obrigada, viu, por ter compartilhado isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre São Benedito, né? Porque também não é à toa que a congada, ela se apresenta no dia de São Benedito. Então, Fernanda, quem foi esse santo, né? Qual é a importância dele e qual é a relação dele, vamos explicar aí para quem não sabe, com a congada? O São Benedito, ele é filho de escravizados, né? Lá na Sicília, na Itália. E desde muito cedo ele era uma criança muito especial, muito religiosa, e ele quis seguir os passos de São Francisco. Então ele entra para o convento, né, de São Francisco e tem uma vida muito humilde lá, né, de cozinheiro do convento. Então uma das devoções de São Benedito é que ele é o São Benedito das Flores, né, que quando ele vai levar comida para os pobres que estão fora do convento, sempre no entorno das igrejas ficam as pessoas carentes, né? Que a igreja sempre acaba dando um jeito de dar comida e tal. São Benedito estava levando comida para os pobres quando ele é interpelado pelo prior do convento e fala, não, o que você está levando aí? Não pode levar comida. Ele falou, eu estou levando flores, né? Daí quando ele abre o cesto, toda aquela comida some e aparecem flores. Então, São Benedito é esse querido, né, que faz o bem sem olhar a quem, sem julgar, sem pedir nada em troca. É um humilde cozinheiro, por isso padroeiro das cozinhas e dos cozinheiros. Por isso toda a festa de São Benedito tem que ter uma comida, né, no final, que a gente fez em janeiro. Ilhabela faz há muitos anos, nunca parou de fazer. E a gente vai fazer agora o Xaria, que chama que é um comidão, para distribuir para as pessoas da festa, né, gratuitamente. Então, São Benedito, ele viveu essa vida de contrição, porque ele não queria, mas mesmo em vida as pessoas procuravam ele, queriam tocar nele, porque entendiam que ele era uma pessoa tão especial, tão santificada, que ele já era considerado um santo em vida. Mesmo assim, a Igreja Católica só canonizou ele no início do século XIX. Né? Por isso, muitas congadas, congadas bem antigas adotam Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, outros santos, antes do São Benedito popularizar, mesmo de ter imagens, porque a Igreja Católica não deixava ter imagem de São Benedito. Né? E São Benedito, santo preto, santo de grande valor, né? O que fala na congada, ele carrega o menino Jesus, porque a Nossa Senhora teve tanta confiança nele, que deixou ele tomando conta do menino. É uma das histórias em torno de São Benedito. Só que se vocês observarem, São Benedito tem um pano branco, né, entre ele e o menino.
Porque no preconceito, né, de quando eram feitas as primeiras imagens, o preto não pode segurar no menino Jesus. Nossa. Né? Hoje em dia que as imagens de São Benedito são feitas, algumas sem esse pano branco. Entendi. Se você olhar a imagem de Santo Antônio, que tem a mesma história, dizendo que Nossa Senhora deu o menino para ele tomar conta, é sempre o menino segura no Santo Antônio, passa a mão no rosto, né? Sem pano nenhum. Mas tudo bem. Então, o São Benedito tem umas músicas na Congada que são lindas, falando de São Benedito, né? Padroeiro do convento, músicas que você vê que são adaptadas a essa Congada, são locais, né? Que falam da relação da Congada com o convento franciscano. Essa imagem de São Benedito, ela vai sair em procissão junto com as pessoas que estiverem lá? Como é que... Então, a intenção é, como a gente está fazendo aqui no centro de São Sebastião, é bom falar assim que a proibição da Congada entrar nas igrejas aconteceu pelos freis franciscanos nos anos 30, 40, 50, que eram freis alemães que vieram restaurar o convento. E eles tomavam conta das igrejas da ilha e do centro, e eles muitas vezes proibiram a Congada. Né? Porque diziam que era fetichismo, que era macumba, aquelas coisas que vocês imaginam. Então, o convento lá do bairro tem uma imagem de São Benedito, barroca, do século XVIII, incrível, bonita, que provavelmente foi essa irmandade dos seus escravizados que pagou por ela. Né? Nossa. Essa imagem está no Museu de Arte Sacra. Então, no dia 4, a imagem que vai sair em procissão, que os congos vão carregar, é a imagem de São Benedito da Matriz. Só que daí ela vai sair da Matriz, vai até a Capela de São Gonçalo, onde a imagem do século XVIII vai estar na porta, aguardando. Ai, que coisa né? mais linda. Ano passado eles fizeram o canto Ango Rebolo na frente da capela. Quem viu foi emocionante, porque é um canto de perdão, né? Quando o embaixador pede perdão por o rei, mas fala de Nossa Senhora. É tão bonito, né, Luiz? Então, vai o São Benedito do convento vai estar lá esperando e depois retorna para a igreja, ali no adro da Matriz. E no adro da Matriz, você sabe, nós vamos ter convidados, né? Congadas convidadas, vai ser muito legal. Vai ser muito legal, vai ser uma troca, assim, né? As pessoas assim, nossa, é muito bacana mesmo. E eu queria agora, Luiz, que você contasse um pouquinho, a Fernanda já adiantou falando das roupas da Congada, mas eu sei que quem vai estar lá talvez não entenda também a razão do chapéu. Queria que você falasse um pouquinho também, vocês dois, sobre a espada, né? E eu lembro da última vez que eu conversei com o seu tio, na entrevista no Teatro Municipal, que ele também falou sobre a feitura dos chapéus na época dele. Não sei se vocês estavam lá, mas eu achei tão interessante também contar isso para as pessoas perceberem o quanto que essa manifestação é antiga, né? E ainda está aí guardada na memória, né? Dessas pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vestuário, sobre essas armas, né? Bom, a gente pode começar falando das duas cores que estão presentes na nossa Congada, o vermelho e o azul. O azul, geralmente, nós falamos que representa o céu. Tá lá. Esses são os vermelhos, né? E os vermelhos, os congos, são os fidalgos, os de azul, representam o céu. E o vermelho, óbvio... Representa o céu porque eles são os cristãos, né? Exatamente. Imagina aqueles que não são cristãos, o vermelho representa o inferno, né? Sangue. Inferno, né? O sangue. Então, dentro do contexto religioso. Então, lá nessa formação, nós temos os congos, chefiados pelo embaixador, que são mouros, né? Muçulmanos. E nós temos os católicos de azul, que são os fidalgos do rei, aqueles súditos deste reino, que rendem toda a sua reverência, né, à figura do rei do Congo. E aí tem todo o contexto da roupa, como é vestido, né? No passado, as roupas eram confeccionadas por uma determinada pessoa, mas os adereços eram feitos por cada Congo. E os chapéus, como foi falado, né? Eles faziam de papel machê, faziam um molde e ali iam fazendo
A gente até tem vontade de voltar, né, a fazer chapéus dessa forma. Hoje a gente usa chapéu de palha mesmo, revestido com cetim. Mas não é difícil você fazer um chapéu desse. E a parte mais decorada na época, né, na época passada pelos congos, era o coração. Então, o coração que representa tudo, representa a vida, representa o amor, representa todos os bons sentimentos, né? O coração era muito decorado, colocado broches, brincos, outras miçangas, né? E vamos imaginar isso na década de 60, 70, a dificuldade que era de você encontrar essas coisas. Mas eles deixavam seus corações lindíssimos, né? E aí depois vinha a roupa, que é o traje, né? Que é a roupa em volta de uma saia. Por que da saia? A saia ela vai representar, se me corrija se eu estiver errado, tá, museóloga? A saia representa a roupa, né? As primeiras roupas representam uma espécie de uma armadura. A saia ela representa uma forma de uma armadura, né? De um soldado. Até porque tem todo um contexto misturado aí nessa história toda. Ainda tem o Carlos Magno e os 12 pares de França misturado nessa história, né? Então, a roupa, a capa, a espada, né? A calça é o adereço que é só para cobrir as pernas, né? Mas a parte de cima da roupa ela representa uma espécie de uma armadura, né? Com a sua capa e a sua espada em punho para uma guerra. E é uma guerra, né? A dramaturgia coloca uma guerra. Os cantos são provocativos, principalmente do lado dos congos, os de vermelho, né? Teve uma vez que eu levei a gente fez um evento chamado A Congada na escola. E eu levei a congada para dentro de uma escola infantil ali no bairro de São Francisco. Aí, combinei com meu tio, embaixador, como nós íamos fazer as coisas. Cheguei com uma mala na sala de aula das crianças. Aí comecei a contar a história para eles da congada e tal, e tal. E só falando bem do azul, né? Que eu era do azul, mas eu não tava de roupa. Eles contando, falando isso, aquilo. Mas tem um cara muito chato, muito feio, que vai vir aqui. Que vai vir não, né? Que tenta. Olha, você acredita que vai tentar matar o nosso rei? Não. Beleza. Aí falei, então vou mostrar pra vocês como que é a minha roupa. Aí abri a mala. Aí, é óbvio que a roupa não tava ali. Aí falei, nossa, esqueci a roupa no carro. Vocês esperem aí que eu já volto. E saí. Combinado. Quem entra? Meu tio. Meu tio, aquele cara que eu tinha acabado de contar a história, nossa, que aquele cara era mau, que aquele cara era ruim. Aí chega aquele cara todo de vermelho, montado. Foi uma choradeira terrível na sala. A criançada tudo chorando porque o homem veio fazer mal, né, pra eles, né? O cara acabou de falar, o mal apareceu, né? Aí eu voltei com a roupa, já tava vestida. Aí teve aí as professoras calmando, as crianças, calma, é só uma historinha. Nossa, bom Nossa senhora, então, eu nunca imaginei que essa história ia se tornar, né, todo esse drama que aconteceu aqui. Aí fizeram, mas mesmo assim, eles ficaram ali de boa, depois foram lá, viram meu tio, falaram, encostaram, pegaram, tiraram foto, mas tinha uns que chegavam meio assim ainda, né, com medo da história que foi contada. Né, tudo nessa questão da guerra mesmo, né, porque é uma guerra, é uma provocação. O nosso lado, que é o lado do azul, né, o lado dos fidalgos, está em festa. A gente está numa festa de São Benedito. A maioria das embaixadas dos Congos, dos fidalgos, elas estão remetendo à festa. Mas que dia tão bonito para se nós louvarmos o glorioso São Benedito. Tem uma das embaixadas mais lindas que eu gosto da Congada, é uma das últimas, que fala: soberano meu rei de Congo, numa manhã calmosa, colhi o cravo e a rosa e o alecrim em perfeito amor, para ofertar a São Benedito uma grinalda de flor. As flores que lhe ofereço são rosas e margaridas. Louvemos o São Benedito e a Senhora Aparecida. Lindíssima, né? Para mim é a mais bonita de todas ali. Mesmo. Mas ao mesmo tempo vai ter uma embaixada que vai dizer e falar: soberano meu rei de Congo, eu parte vos venho dar, que a guerra está muito forte e nela não vou entrar. O outro vem e fala: eu aqui venho lhe falar que o alto embaixador vossa coroa vai tomar. No meio de toda a festa, no meio de todo o louvor, vai vir um fidalgo ou outro que vai alertar o rei, ó. O negócio não tá bom lá pelas terras, né? A minha, por exemplo, a minha primeira embaixada era: soberano meu rei de Congo, eu estava hoje escutando. Parece que o embaixador, a guerra está começando. Mas príncipe e secretário, que são pessoa do Estado, com essa minha espada eu aferro que ele está arruinado. Essa foi a minha primeira embaixada, né? E aí a gente vai se organizando pro combate, né? Então, como você perguntou a questão das cores, as cores representam isso. Entendi. Né?
O que mais? Adereço são os chapéus. O que mais que eu esqueci? Coração. Coração. Eu lembro que vocês Coração. comentaram comigo que no passado esses chapéus também eles eram muito enfeitados. Sim, porque né? o chapéu era dele. Ele levava embora o chapéu e o coração. Né? O chapéu era do Congo, eu não tinha como usar, porque o chapéu era feito com a medida da minha cabeça. Uhum. Eu não tinha como passar o chapéu para ela. Então, Entendi. eu levava para casa. Então, ele ia estar pintado, mas ali as decorações do chapéu eram minhas. E aí as mães, né, tinham esse cuidado para os filhos, para os pequenos que estavam participando da congada. As esposas tinham o zelo, o cuidado com a roupa. O meu tio contava que a minha avó engomava a saia dele. Fazia umas, não é esse cetim que se usa hoje, né? Aí ele disse que ela, quando tinha época de apresentação, ela engomava a saia, deixava a saia bonitinha para ele ir lá se apresentar bonitinho. Então tinha todo um cuidado, toda uma relação das famílias com aquele movimento. Entendi. Coisa que hoje, infelizmente, a É gente vai isso que eu meio ia perdendo, comentar, né? porque a congada ela passou um período adormecida e agora, né? Agora não, já faz um tempinho ela vem sendo retomada. Como é que está sendo, Fernanda? Como é que fala? Como que a comunidade do bairro está se envolvendo com a congada? Está tendo esse envolvimento? Ainda está um pouco devagar? Como é que está sendo isso? Olha, eu acho que tem um envolvimento para a festa que foi no dia 5 de janeiro desse ano, que foi a retomada da festa lá no território tradicional, que é o bairro de São Francisco. Muitas famílias ali do bairro doaram mantimentos para fazer o xaria. Foi muito bacana, assim. Eu acho que o pessoal ainda está se acostumando que vai voltar mesmo, entendeu? Eu acho que poderiam as famílias do bairro mais tradicionais, aí que muitos, ô Dani, eu converso até com o meu vizinho, né? Ele sabe a fala da congada inteira, de cabo a rabo, Muito sabe. entendeu? Muitos ali no bairro de São Francisco sabem aquilo ali. Mas, assim, eu acho que participar de um folguedo, de um folclore tradicional, dá trabalho, né? E hoje em dia o modo de vida das pessoas do bairro de São Francisco é muito diferente do que foi na época que foi o auge da congada. Então eu acho assim que, lógico que a congada a prefeitura está ajudando muito abrindo Batuíra para os ensaios, que é um espaço que tradicionalmente a congada sempre ensaiou lá, mesmo quando foi hotel, foi outras coisas, acabava sendo lá os ensaios. Eu vejo que o pessoal do bairro ainda está pensando, parece que voltou, né? Então vamos em frente. Muitos ajudam com os mantimentos, mas carregar um jovem, né, dessas famílias, eu vejo Difícil. mais difícil, né? Você imagina, né? Minha filha, o filho dele, é difícil levar, a gente vê isso em casa, né? Mas eu acredito que as pessoas, quando vêm, é uma satisfação, assim, no olhar que você vê das pessoas, entendeu? Uma coisa, puxa, isso é nosso. Eu acho também que isso que a gente está fazendo aqui hoje é explicando para os jovens o que de fato representa a congada, né? Porque vai muito além da roupa, vai muito além da questão da música que compõe, é claro, essa manifestação, né? São incrivelmente lindas, mas tem tudo uma questão da resistência, de uma história ancestral, né? De você também estar fazendo com que a memória dessas pessoas, elas, de certa forma, permaneçam em nós, né? E no bairro. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, está trazendo luz para essa história, ela é muito importante para permanecer, para manter essa tradição. Sim. E Então, às vezes, desculpa, Luiz, eu vejo assim, às vezes quando eu tô com preguiça de ir lá no ensaio, que eu vou, né, para dar aquele apoio Você e não tal, só eu vai, não tenho como você papel. também é rainha, é isso? Isso. Mas daí, quando eu tô com preguiça, assim, eu penso, poxa, mas seu Josué, né, tem 87, seu Thiago tem 80, seu Adilson tem 70, e estão lá. E dançando, daí, porque quando outros, que nem esse menino aqui já fez cirurgia, sei lá, eu no joelho, não sei aonde, na semana da cirurgia no joelho, eu estava no teatro. Isso, e eles eu fico pensando, quando a gente, lógico, tem vários jovens que entraram na congada, que nem o Lucas Lippe, que é um amor, o Silas Barsotti, que é de família de congadeiro, que estão lá, são mais jovens, que, sabe, se reencontraram com essa história. Eu brinco com eles, ó,
Se o seu Josué, seu Tiago estão aguentando o tranco, vocês vão dar seus pulinhos também, aprender, porque tem uma dança bem, né, específica, né, o dançar Luiz? trocado, né? O próprio nome Dançar já fala, trocado, dançar isso. trocado, é trocar os pés. É como se fosse um samba sem fazer o remeleixo do samba, né? Mas é o quadradinho do samba, com um pulinho diferente, né? Agora, é muito legal essa questão da tradição, como é difícil, né? Então, no olhar da sociologia, como você faz para manter uma tradição dessa viva? Como fazer para um jovem se interessar por esses movimentos, né? A gente pode usar como exemplo o que o sociólogo Zygmunt Bauman, né, o polonês, escreveu, né? Ele fala da modernidade líquida. E hoje a gente já fala da modernidade gasosa. Então, a tradição, seja ela qual for, no caso nosso aqui, a Congada, né? Ela está numa modernidade colocada como modernidade sólida. Então, ela é algo ali, plantado, fixo, firme. Essas gerações atuais, eles já nascem na modernidade líquida e no crescimento deles, eles partem para a modernidade gasosa, né? Então, fica tudo muito fluido, tudo muito rápido, tudo muito inconsistente. Como você cativar um jovem que vem que vem com outro olhar, olhar para algo que eles não viveram? Falar do menino, do Silas, por exemplo, né? Acho que o avô, né? Foi da Congada, né? Os parentes. É muito assim difícil, muito difícil. Até na minha época, isso lá em 94 eu estava com 16 anos. Na minha época já era difícil. Quem dirá hoje? Você cativar um jovem hoje de 16, 15 anos, arrumar os caciques, que são pequenos, são crianças, colocar num movimento como esse, fazer ele colocar uma roupa dessa e ele entender que aquilo ali é uma tradição. Para nós, que já estamos mais experientes, falar de tradição é simples. Agora, para eles que vivem essa inconsistência, né? Essa vida rápida, fluida, como falar para eles que isso é importante, porque é de raiz, é tradição, como ele vai mentalizar isso e ele vai colocar isso em prática na vida dele? É a grande dificuldade que a gente tem. Desafio tremendo, né? Por isso, as culturas mais contemporâneas, elas são muito mais atrativas. A gente pega músicas das décadas de 60, 70, eram músicas com consistência. Hoje você pega as músicas, elas têm muito técnico, né? Muita questão do eletrônico, e as letras são curtas, porque faz parte de um processo. Se o cara colocar uma música ali enorme, vai ser difícil alguém querer memorizar aquilo, né? Ou entender o que ela está dizendo. A mensagem ela tem que ser rápida, porque para eles tudo é rápido. Esse é o grande desafio. É um grande desafio. É um mesmo, desafio, né? Eu acho que a gente tem um vídeo aqui que mostra, tocando um pouquinho. Seria interessante se a gente conseguisse colocar depois. Tá bom, o Márcio está procurando aqui. E eu queria falar agora um pouco sobre a questão da música mesmo. Sei que você está pesquisando muito a questão da marimba, né? Qual a importância desses instrumentos para a Congada, Fernanda? Você pode falar um pouquinho sobre eles? Sim, a marimba e os dois atabaques são os elementos africanos dentro da Congada mais conhecidos, assim, mais concretos, né? Porque as falas podem mudar, pode ter muita... As falas, elas, ao longo do tempo, elas mudaram muito, né? Porque se no começo da Congada, 200 anos atrás, tinha muita fala em alguma língua que a gente não sabe bem qual é, mas vinda da África, ela foi se aportuguesando, né? Tanto é que essa fala do rei, que fala que o embaixador fala uma língua estragada, que ele tem que falar o português declarado, é resquício disso aí. Então, a marimba e os atabaques, eles são os elementos africanos, e por isso eles são muito importantes. A marimba que tem aqui em São Sebastião é uma marimba tipo de Angola, né, que a gente chama de banto, marimba de arco, feita por artesão local, que era o seu Casimiro dos Santos, que ele foi estudado por folcloristas, né, nos anos 50, 60, e a gente tenta assim, estudar mais isso, porque é uma tecnologia que está bem assim
é difícil de entender, porque a tecnologia que eles usavam antes, ele achou o vídeo, né? A tecnologia que eles sabiam fazer essa marimba tem que ser passado, né? De um para o outro, porque a marimba ela vai se desgastando. A marimba que a Congada está usando hoje está bem velhinha, né? Passando por várias reformas. Então tá meio que na hora de fazer uma nova. Daí tá o desafio aí para eles. No vídeo dá para ver lá no vídeo, o remendo. Ela tem uma afinação pelo couro, esse couro vai ficando duro. Os atabaques de São Sebastião, diferente da ilha, que é o atabaque tradicional ainda cavado, né? Os daqui perderam aqui, eles fizeram nos anos 50. Esses atabaques foram feitos, parece que pelo irmão do seu Casimiro, de tonel de azeitona. Né, seu Maneco, isso. Então, são atabaques que foram feitos nos anos 50, que o pessoal fala que foi de naufrágio, né, do Conquer, daqueles negócios. Então, a gente está aí mexendo com eles, está aí nesse vídeo, depois vocês vão poder ver, está o Jacir Lopes, que é o nosso marimbeiro, como eu falei, sobrinho neto do seu Casimiro, que foi quem fez a marimba, seu Tiago de Preto, que é o nosso mestre, guia dos congos, e o seu Josué, nosso rei, deu a palhinha de poder tocar, porque na congada o seu Josué não toca, lógico, né? Mas a gente gravou essa música exatamente para os congos novos treinarem os cantos, porque eles não só dançam e trocam espadas, eles têm que cantar. Daí, você acha que dá para passar? Tá saindo o som, Márcio? Quer Tem passar? Como colocar? Vamos colocar um pouquinho, pessoal. E é legal, assim, um complemento da marimba. Cada madeira daquela ali que compõe uma tecla é de uma madeira diferente. Ah, é? Para dar sons diferentes. Então ali você vai ter peroba rosa, você vai ter angico preto, você vai ter ipê, você vai ter várias madeiras ali, cada teclinha daquela é uma madeira diferente. Entendi. Tem que ter um conhecimento também. E aí a disposição delas não é simplesmente eu querer fazer uma marimba, vou lá, pego, faço o modelo e monto, né? Tem que ter toda uma disposição certa das teclas para dar a sonoridade que o marimbeiro coloca ali, né? Eu vi em outras fotos que a marimba era azul, agora tá vermelha, mas é a mesma marimba. Não é a mesma. Não é a mesma. Azul aquela foto da marimba azul, ela foi a foto da volta da congada na década de 90. Tá. Aí depois aquela lá, eu acho que é a mesma. A mesma. Só que ela foi, né, passando por algumas mudanças. As tintas, teve uma época que pintaram todas as teclas delas. Eu pedi para tirar na época que eu fiquei à frente do grupo. Deu muito trabalho, porque tinha muitas camadas de tinta na tecla, porque aí se você deixar a tecla pintada, ela perde a sonoridade, vai ser o barulho da tinta. Entendi. Então a gente teve que raspar pelo menos as teclas. Ele pôs Tá lá. vendo? Essa é a primeira marimba quando a gente volta em 1994. Tá bem. E o marimbeiro Tá lá, novinha. seu Casimiro. Seu Casimiro, né, o meio Tocando. lá. Esse aqui é o filho do homem que fez os atabaques, o Ivaldo, né, que é sobrinho do seu Casimiro e o pai dele que fez os atabaques. Olha que bacana, de tonel de gente. azeitona. Era o nosso marimbeiro, toca marimba também. Olha né? que Jacir legal. meio que já é discípulo dele, né? Tá. Ele quase não frequenta mais a congada hoje, né? Até por Quem uma sabe questão ele de não problemas volta, de né? saúde. Tem alguns Ah, problemas tá, de saúde, entendi. né? Mas é um cara também que manja muito desse instrumento. É tão importante quanto o tio, né? O falecido Casimiro. Olha aí. Olha, essa daí ela já da década Nossa, de... essa aí é antiga, Essa hein? foto é de 1960. Olha a quantidade de cabaças, né? É que dá- mesmo. dá a Tinha acústica mais. dela, né? E olha lá o atabaque. É o mesmo atabaque. mesmo Só atabaque. tá ali, tá sem cor, né? Lá pintaram. Aham. Eles não eram pintados, eles eram Aí assim. dá pra ver mais o tonel de, azeitona. de azeitona. E aí o seu Casimiro tá moço, né? Exatamente, é o mesmo. Nossa, lá da que foto, hein, gente? Que legal. Essa foto foi tirada pela Comissão Paulista de Folclore, quando eles vieram estudar o folclore do Litoral Norte, entre 1959 e 1960. E eles acompanharam uma apresentação da Congada lá no bairro em 6 de janeiro de 1960. E isso teve as gravações em fita cassete, em rolo de filme, e teve um músico, etnomusicista, que é o maestro Guerra Peixe, que fez as partituras
das músicas, do toque caído, toque corrido. Então, esse material ele foi muito importante na retomada da congada, porque o seu Tiago pôde pegar aquelas letras que eles anotaram naquela época, foi nos congos antigos, no seu Áureo Rego, no pessoal, né, do Siles, pessoal lá do seu Pedro Siles, e perguntou, é isso mesmo, essas falas mesmo, como é que é? E ele retomou esse texto da congada, porque até então estava na tradição oral, né? Entendi. 200 anos de tradição oral. E 30, você está aí, Luiz? Estou por esse meio aí, mas aqui ainda tinha cabelo, né? Aí é no centro, na cidade. Naquele meio, daqueles Tem que repetir ali. essa foto agora, hein? Vai Vamos dar. fazer no Não é? no dia 4 agora. Então, aí o arquivo histórico da prefeitura está atrás dessa documentação, né, Fê? Para poder compartilhar e que as famílias possam ter acesso também a essas imagens, né, a tudo isso. Isso mesmo, né? você vai ser a pesquisadora, né, Dani? A responsabilidade. A responsável. Nós estivemos lá no Rio de Janeiro, né, onde está esse material dos anos 60. Vamos fazer um acordo interinstitucional com o Museu Nacional do Folclore, né, que é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, para a gente ter cópia digitalizada desse material. Porque nessas filmagens dos anos de 1960 vai ter o seu Adilson, vai ter o seu Josué e muitos outros que os parentes do bairro de São Francisco lembram ou estão participando ainda da congada. Então vai ser muito emocionante assim trazer esse material para cá. Isso. Embora, assim, acho que cerca de 10 fotos são conhecidas porque foram publicadas, né? Tem aquelas fotos bonitas do Bigode, que é o Antônio Bernardino Tavares, né? Tem algumas lá E no bairro São outras Francisco, no museu, né? No museu. estão no museu do bairro. Mas eles têm mais de 100 fotos, né? Sim. E os filmes, as músicas. Que material. Então a gente vai poder ouvir a voz do Rei do Congo de 1960, né? Daquela turma antiga. E isso é interessante porque uma das coisas que eu sempre pergunto para o seu Tiago, para o seu Josué, é por que a congada do bairro ela tem um teatro bem enérgico, sabe? Assim, um jeito de falar impostado, que eles não gostam que seja feito um teatro assim, ai, não. Eles sempre falam, ai, não pode ser assim, é bem na impostação. Daí eles dizem que isso se deve também a esse rei do Congo icônico, que foi o Antônio Bernardino Tavares, né, o Bigode, que diz que era um jeito dele, né, de ser nessa impostação poderosa. Acho que o Luiz Cláudio pode dar uma demonstração para a gente de como é, né, Luiz? E também passa, claro, né, nessa retomada, passa muito pela energia também da própria família Fortunato, né? Os Fortunatos. Porque também segue, né? O Tiago como guia, ele é forte. A voz do Tiago é muito forte, né? Então, e a forma como ele conduz o grupo também, a imposição, faz parte do processo. E o irmão dele, o Josué, que é o rei, ele também posta a voz. Então, as vozes postadas, elas vão fazer com que todo o enredo do negócio se torne mesmo forte. O encontro do secretário, o próprio secretário, de certo modo, incorpora esse pensamento, esse jeito, né, de ser firme. E aí eu tenho um momento que eu falo pro embaixador, né, para ele parar a guerra, né, talhe a guerra, atrevido, não queira me atormentar, se não parasse com a guerra, mandarei te degolar. Né? Aí ele ironicamente sai de lá, né? Vem até aqui, é uma das partes que eu mais gosto, né? Que é a hora do enfrentamento entre o sobrinho e o tio, né? Entre o secretário e o embaixador, que ele vem perguntando quem é meu nome, né? E eu aponto o dedo na cara dele e falo que ele me pergunta se eu não negava o que dizia, né? Eu pergunto para ele vai me perguntar, né? Quem sois? Como é que ele fala? Quem sois vós? Não, é o cacique dele que vem me perguntar, né? Eu falo pro cacique. O cacique é uma criancinha, né? A gente apresentou ano passado num bairro aí da cidade que o caciquezinho pequenininho assim virou pra mim e falou assim: quem vocês vão? Devagarzinho, né? Que aqui vem falar com a gente, embaixador, não tem. Eu apontei o dedo pra ele: não tenho satisfação a te dar, quero tua nobre embaixador, que a mão dele eu quero apertar. Aí ele: não tá em casa, vai me chamar. Aí
do lado, assim, escutando o negócio, falei assim, coitado. Não, Mas mas eu virei de lado e falei assim, não, é só uma interpretação. aqui, tá Calma. tudo bem. Eu falei, já tô ficando preocupado, tomar uma sapatada aqui, Tem né? a mãe no Falando, mas vai que falando vem. assim. Ele fala, você tá gritando com meu filho? Eu falei, calma, não é não, faz parte do negócio, né? E aí ele vem pra cima, né? Ele pede pros soldados afastarem. E Entendi. ele vem pra cima com todas as pompas, puxa a sua espada e vem pra cima. E eu tô preparado pra guerra. Pra guerra Aí você tá mesmo. preparado pra tudo, porque é só eu e ele. Os fidalgos que vieram comigo, eles ficam ali na guarda e os congos estão todos empunhados para aquele momento, né? E ele vem vindo. Ele vem vindo. Quem é este atrevido secretário que vem com tão desembaraço mandar parar os meus soldados que estavam de guerra formada? Em que lugar tu empregas o teu nome? Aí eu falo, secretário é meu nome, cara a cara. Tu não negas o que diz? Eu não nego o que digo, porque negar é muito mal. E o que eu digo eu hei de fazer, que hei de atar as tuas mãos. Aí ele vira para mim e fala, pois vamos aos pés do rei, que eu não me entrego à prisão, que ainda hoje estou destinado a arrancar-lhe do peito o coração. E os meus congos daqui não saem sem a minha determinação. Beleza. A gente vai até o pé do rei. Aí é outra parte muito bacana da congada, quando o rei começa devagarzinho para ele, né? Quem sois vós? Quem sois vós? Aí todo mundo lá, quem tá assistindo tá ali. Aí o rei vira e fala, quem sois vós, atrevido embaixador? Que estou a te perguntar, nada tens que me falar. Ele, a mim cacique por atiro. Não te entendes, embaixador estragado? Fala minha língua certa o português declarado. Sois fidalgo? Desde pequenininho na batalha me criei. Aí ele arranca a espada. Estando na vossa presença alguma coisa farei. Ele vai pra cima do rei pra tentar matar. Aí é eu de um lado como secretário, o príncipe do outro, fecha a frente do rei, né? E aí ele dá uma volta e o rei pede para ele sentar na cadeira honrada. Senta-te nessa cadeira honrada que para ti foi preparada. É só o trono, né? Aí ele vira todo cheio de pompa pro rei e fala, eu não quero me assentar, não quero que teus fidalgos digam que aqui venho brigar. Espera pra minha volta que eu já venho conversar. Aí ele vai dar uma voltinha, faz que vai embora, volta. Aí ele começa a querer tirar os fidalgos, né? Falava pro rei, quer que tu fias nesses seus fidalgos, falsos e alvoridos, inútil fraqueza fosse se um deles fosse ferido. Ainda chamou o povo de covarde ainda, né? Ah, e se ferir um, tá ferrado, né? E aí ele vai, tenta de novo, e aí ele é barrado de novo, e aí ele sai cantando uma das músicas mais fortes que a gente tem, que é Ô Virgem Santa da Redenção, quero ver o sangue correr no chão, ô Virgem Santa da Redenção. E ele vai, ele tenta voltar e os fidalgos protegem, ele volta, ele anda por baixo do grupo, ele dá a volta por trás, ele se esconde e vem, e fica ali numa guerra, e aí não tem como não ser incisivo, né, num lugar desse, né, você tá calmo ali, ai, suave, né, não dá. É preparado para a guerra mesmo. Né? Nossa, gente, que legal. É legal, Nossa, bacana. então, você já deu uma palhinha aqui. O que que as pessoas que vão estar lá na Igreja Matriz assistindo, né, a apresentação, que começa aí no dia 4, né, no sábado, a partir das 6 da tarde, né, Fernanda? isso mesmo. E aí nós vamos ter todo um encontro de congadas, porque além da congada do bairro São Francisco, em São Sebastião também a gente tem a congada do bairro de Paúba. Não é Isso isso? mesmo, é uma congada nova, que ela meio que se formou com inspiração nas congadas, na nossa, acho que sim, né? Então eles cantam algumas músicas, ela parece um pouco Moçambique, pelo que eu vi. Então a gente quis convidá-los também para incentivá-los, assim, e uma maneira de agradecer também por esse grupo do Paúba estar querendo fazer uma cultura tão importante para São Sebastião, né? Paúba é um bairro também muito tradicional, caiçara, um povo é muito bacana lá e tal. Então nós convidamos a congada do Paúba, vai vir a congada de São Benedito do Puruba, do Sertão do Puruba, lá em Ubatuba, que é uma congada de bastão muito bonita. Vai vir o Moçambique de Caraguá, e a congada daqui. Tudo isso também é importante, que a gente tem que agradecer a Fundaz, né, que deu todo o apoio, está dando toda a estrutura, e a Igreja Matriz também, né, na figura do Padre Alessandro, que é um grande incentivador nosso. Ele vai abrir, né, as portas da igreja, abrir a cozinha para a gente cozinhar, em homenagem lá à festa, ao São Benedito. Então, a festa, nós estamos bem, assim, animados, né, que vai ser uma festa bonita, bacana. Esse encontro a gente também pensou em fazer agora em outubro, porque chega janeiro, que é a data do bairro de São Francisco, que é muita confusão, né? Janeiro é o auge
do verão, tá muita gente trabalhando no turismo de Tem a festa de embarcação. São Sebastião, que é a festa mais tradicional que a gente tem na cidade. Exato, é o né? início da festa de São Sebastião. Então, acho que é importante a gente ter as duas datas que a gente está tentando focar aí na renovação dessa tradição da congada com essas duas datas. Vamos lá, né? Legal. Luiz, além do fato agora da Congada contar, né, com a participação das mulheres, quem for até lá assistir a Congada, o que você gostaria de falar para eles? O que eles podem esperar? Primeiro que não vão se arrepender. Não vão se arrepender em estar lá. Acho que vai ser muito bacana, vai ser uma troca de muitas experiências ali com o Moçambique, com a Congada que está começando, que é a Congada de Paúba, com a Congada de Puruba, que a gente já dançou com eles em 2007, num evento que nós fizemos lá no bairro, que chamávamos de Festa do Congadeiro. Eles vieram, participaram com a gente. Depois a gente nunca mais teve essa oportunidade de estarmos juntos. E tê-los aqui de novo vai ser legal. Então essa troca de experiências entre essas culturas vai ser muito bacana. E a gente espera o público, né? Espera que os moradores de São Sebastião e das cidades vizinhas aí que vão ter acesso à nossa conversa, eles possam vir prestigiar, que vão ter bastante cultura, bastante tradição. Não precisa ser religioso para estar aqui, basta amar a cultura, amar a tradição. Venha com a gente, que nós vamos estar te esperando. Vai ser muito legal. Muito bom. Eu vou passar aqui a programação mais uma vez. Então, a festa vai acontecer no dia 4 de outubro, a partir das 18 horas, em frente à Igreja Matriz. Começa às 18 com o levantamento do mastro e a procissão, que segue até a Capela São Gonçalo. Em seguida vai ter a apresentação da Congada de São Benedito do Paúba, depois a Congada de São Benedito do Puruba, de Ubatuba. Aí vai ter uma missa festiva, e aí vai ter a apresentação de Moçambique, de Caraguatatuba, e por fim, para encerrar a festa, vai ter a Congada de São Benedito do bairro São Francisco. Depois que terminar a apresentação das congadas, vai ter a Uxaria na Praça do Coreto, com a apresentação do grupo Toque Samba. A Uxaria, eu vi que tem alguma arrecadação de comida, né? Quem quiser colaborar, como é que pode fazer? Sim, a gente vai precisar principalmente de arroz e refrigerante. Acho que é o básico, né? Porque a gente já tinha um dinheiro sobrando da festa de janeiro, que vai ser usado de novo para comprar as carnes. Mas a gente vai arrecadar, então, se o pessoal puder levar, pode deixar na secretaria da igreja aqui do centro ou lá no Batuíra com a Rose. Ótimo. Então, o básico é isso, né, Luiz? Arroz e refrigerante, né? Acho que o resto... Sim, o resto acho que o dinheiro vai dar para comprar. Então tá certo, pessoal. Estamos chegando então aqui ao fim de mais um episódio do podcast São Sebastião Vozes da História. Eu gostaria de saber se eu deixei de perguntar alguma coisa, se vocês gostariam de completar com alguma informação ou se nós falamos tudo. Quero dizer que a Congada também está aberta para receber novos membros, né, Luiz? O tempo todo. O tempo todo. Não é tão difícil, porque os que começam como congos, que são os vermelhos, é só seguir seu Tiago, né? E tem entrado novas pessoas que a gente está muito feliz com essa entrada. E é isso, estamos aí aguardando todos na festa. E os ensaios acontecem quando? Os ensaios, a maioria, a Congada não ensaia o ano inteiro, né? Só perto das festas. Ah, tá. Tá? Então, tá segunda, quarta e sexta lá no Batuíra. Ou é no museu ou lá embaixo, quando tá livre, não tem oficina cultural. Vai ter hoje, 7h30 da noite, na quarta e na sexta. Se o seu Tiago achar que precisar, talvez na quinta, ensaiar um ou outro, se precisar. Vamos ver, mas eles sabem fazer, não precisa de muitos ensaios, não. Também acho. Então tá certo, pessoal. Muito obrigada novamente. Tem rapidinho, né? Claro. Concordo tudo isso que a Fê falou. Tem a página da Congada no Instagram, né? Congada São Sebastião. Segue lá que... @Congada São Sebastião. @Congada São Sebastião. Tem que pôr o link desse programa, né? Vou pedir então depois para o Márcio colocar aqui embaixo uma legenda com o link. Que lá tem fotos, tem entrevistas, tem coisas bem bacanas lá. É A descrição do vídeo. Bacana. Ele está comentando aqui comigo. Legal. Então tá certo. Isso. Bom, agora finalizamos. Sim, obrigada, Dani. Agradecemos. Imagina, eu que tenho que agradecer mesmo, né, pela presença de vocês novamente aqui no podcast, né? A presença de vocês, além de enriquecer, né, com tantas informações incríveis, é uma grande honra para mim, né? Ter dois
estudiosos, mestres aqui. Mas é mesmo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast São Sebastião Vozes da História. Se você gostou, curte, compartilha e clica aí nesse sininho aí para você receber informações dos novos episódios. E até o próximo. Tchau!